Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer muito o convite da Fundação para mediar essa conversa, uma conversa que tem pautado muitas das minhas reflexões em relação ao exercício mesmo do jornalismo, né, e a forma como a gente tem se comportado, especialmente nessa era de hiperinformação, né, de redes sociais, de haters também, temos que admitir, né? A dinâmica dessa tarde, nós vamos até 5h30, vai ser o seguinte: eu vou dar um tempinho, uns 5, 7 minutos de considerações iniciais para vocês. A gente faz uma rodada de perguntas aqui e depois começa a intercalar com o público. Vocês vão poder fazer perguntas no microfone, mas eu vou controlar o tempo para ser bem objetivo, tipo 1 minuto e meio debate eleitoral, vamos lembrar, né? Mas para a gente ter a possibilidade de contemplar o máximo de participações. Tá ok? Então, bom, Fernanda já tinha antecipado ou lido o perfil dos nossos convidados. Eu vou manter a ordem de apresentação, então, começando, que é alfabética, começando com a Bianca. E a pergunta inicial para todos vocês, que é a mesma, tem a ver com em que medida o tema nosso tema, né, do democracia e comunicação, novas narrativas no enfrentamento de desigualdades, e são múltiplas, né, no caso brasileiro. Aliás, hoje, um parêntese, o IBGE divulgou a síntese de indicadores sociais, mostrando um aumento da extrema pobreza no Brasil. Então, o fosso durante esses últimos anos de crise e de um certo desmonte das redes de proteção social, elas agravaram uma situação que já era muito aguda do ponto de vista das desigualdades sociais. Eu nem preciso dizer que periferia, mulheres, famílias negras, mas, sobretudo, mulheres negras, chefes de família, e, portanto, sua prole, seus filhos, são os mais afetados todas as vezes que a gente tem um cenário, seja de crise econômica, seja de desmonte da rede de proteção social. Então, nós estamos falando de um momento de aumento da vulnerabilidade que já era inaceitável. Bom, dito isso, fecha parêntese, né, que eu tinha aberto parêntese para lembrar o IBGE, eu queria que a Bianca começasse nos falando dessa experiência, né, da construção, da ousadia de propor uma nova narrativa. O adjetivo é meu, mas eu acho importante, né, foi ousado, sim, diante desse cenário de polarização, né, de uma aguda desigualdade social e até de um agravamento. Como é que foi criar um projeto de protagonismo social de mulheres periféricas? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, a gente existe, né, enquanto coletivo, porque não tinha espaço, né? Quando você é invisibilizado, quando o local onde você mora, de onde você vem, ele também é invisibilizado, quando você não se sente representado nos espaços, que eu vou chamar aqui espaços de poder, né? Aqui, de alguma maneira, é um espaço de poder, estar aqui nessa mesa para ser ouvida por vocês e ser considerada importante é um espaço de poder. Isso que fez com que o Nós emergisse. As redações, majoritariamente da grande imprensa, vou chamar aqui grande imprensa, imprensa grande, são compostas por homens brancos, ricos, que estudaram na USP. Eu sou de uma faculdade chamada Uni Santana, sou bolsista, e quando você vem de uma universidade pública, os recortes eles vão cada vez mais, a régua vai diminuindo, né? Então, a gente encontra essa dificuldade quando a gente vai tentar, enfim, vagas para jornalistas no mercado de trabalho.
Quando você é mulher, essa dificuldade ela aumenta, e quando você é negra, mais ainda. Então, diante de toda essa realidade de invisibilidade, a gente decidiu, por nós mesmas, construir as nossas narrativas. Porque, quando a gente via as nossas histórias na mídia, a gente não se sentia representada por essas histórias. Então, eu parto de um lugar de vivência. Muito do que eu conto, muito do que nós contamos no coletivo, partem de vivências muito próximas a nós. Eu acho que aí que está o nosso grande diferencial, né? O jornalismo ele pede um distanciamento, mas, ao mesmo tempo, esse distanciamento ele foi, acho que, levado muito cabo a rabo, digamos assim, e desumanizou as histórias. E o pior, assim, às vezes nem chega no local onde a gente vive, sabe? E, quando chega um olhar muito estrangeiro. E esse olhar estrangeiro, ele, às vezes, ou boa parte do tempo, não conta as nossas histórias da maneira que a gente acredita, da maneira que a gente defende, que sim tem como fio condutor, que sim tem como protagonistas mulheres, negras, pobres, no centro de todas essas atenções, né? E aí a gente decidiu criar o coletivo para contar essas histórias, partindo dessas intersecções todas de gênero, raça e classe, trazendo o protagonismo dessas mulheres, com o desafio de que elas se reconhecessem importante. E o nosso desafio também é reconhecer que o jornalismo que a gente faz não é um jornalismo diferenciado, não é um jornalismo lado B, não é o jornalismo alternativo. É um jornalismo que foi, na minha cabeça, na cabeça das meninas que trabalham com o coletivo, negligenciado porque não trata todas essas personagens que a gente trata nas nossas histórias, elas não estão no centro. O coletivo ele é de comunicação e a gente acha que o comunicar é um ato político. No coletivo, a gente exercita a escuta ativa e o enxergar o outro, né? Via histórias, porque eu acho que o enxergar o outro via histórias, sejam crônicas, sejam poesias, sejam matérias jornalísticas, sejam denúncias, é rico. E eu acho que essa é a nossa missão, digamos assim, né? Enxergar o outro via histórias, e essas histórias com esses recortes de gênero, raça e classe. Eu sou uma jornalista já de 30 anos de carreira e vi o jornalismo, a Flavinha estava falando, nesse caminho ainda muito longo a percorrer, e vi esses últimos anos muito transformadores dentro dos ambientes das redações. Eu acho que não é à toa que essa série surgiu e nasceu nesse ano, um ano tão difícil, tão determinante para todos nós. Eu vou rapidamente resumir, para quem não teve a chance de ver. A gente entendeu que fazer uma série ouvindo as chamadas periferias seria uma maneira da gente trazer luz a histórias que muitas vezes não chegam à chamada, a famosa grande mídia, e aqui eu representando um pouco essa ideia de uma grande mídia, que é um canal por assinatura, que é a Globo News. Eu fiquei muito encantada com essa parceria com a Yasmin. Yasmin é uma menina de 20 e poucos anos, batalhadora, uma vencedora, muito inteligente, uma documentarista. E, quando ela veio para mim, sabe, eu vi que aquela troca seria uma troca transformadora para sempre, né, no meu ambiente como pessoa, como cidadã, como brasileira, etc., etc. Eu achei por bem, nessa série, que a gente estaria mostrando novas práticas políticas, mas partindo das pessoas. O que a gente vê é que muita gente, sobretudo mulheres, não estão de braços cruzados esperando as soluções do outro, a solução do Estado, a solução de lá para cá. Essas pessoas estão fazendo e estão ajudando esse Brasil a mudar de cara. Um exemplo que eu gosto muito de dar, estava falando com a Flavinha,
é que esses jovens todos que a gente ouviu, foram 4 episódios de 24 minutos cada um, todos os jovens, por incrível que pareça, a grande maioria mulheres, por coincidência, como eu já disse, mas todos eles, filhos de cotas ou filhos de oportunidades de bolsa, pessoas que chegaram à primeira geração de graduados em universidades, todos eles, sem nenhuma exceção, são pessoas que se mantiveram em seus territórios. Um dos personagens nos disse, lá de Belo Horizonte, de um projeto lindo chamado Favela, FA.Vela, é um projeto no Morro do Papagaio. Ele falou, eu não vou meter o pé fora da favela depois de conseguir minha pós-graduação, ao contrário, eu vou trazer o meu saber para dentro do meu ambiente. Tem um ponto que você falou que eu achei muito emblemático do que está acontecendo, que é, tinha uma pessoa branca na família negra e uma pessoa negra na família branca. Porque isso é claramente o publicitário que ele não entendeu de verdade qual é o incômodo das pessoas. Ele simplesmente assimilou que hoje você precisa ter diversidade, só que ele não teve empatia para entender qual é o problema. Então ele falou, não, tudo bem, eu coloquei uma pessoa branca naquela família. Né? E a pessoa acha que aí não tem problema. E acho que aí a grande questão que eu falo de canais de escuta, de troca e de ter pessoas dentro das equipes, é para você não simplesmente presumir que você entende o outro e parar e perguntar para o outro, você se incomoda com isso? Recentemente estava tendo uma discussão e tinha um homem branco de 60 anos, rico, falando, mas como é que eu vou saber que a pessoa vai se incomodar? Era um caso de que uma campanha da Vogue na China, as pessoas chinesas ficaram ofendidas, que era uma mulher chinesa tentando comer um cannoli italiano, e falou, mas como que eu vou saber? E realmente o cara, ele falou assim, como é que eu vou saber que isso que vai incomodar alguém? Eu tenho que saber todos os incômodos. Nossa, tem que perguntar. Tem que ter uma pessoa chinesa lá. Se você não tem a sua equipe, pergunta para alguém, traz as pessoas para dentro. Pergunta para ela, isso te ofende? E quando a pessoa fala, isso me ofende, porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas te ofende mesmo? Mas por que te ofende? É uma brincadeira só. E simplesmente aceitar que se ofende aquela pessoa, você não precisa concordar com aquilo, você precisa entender a base. Então a gente sabe que o homem branco hétero nunca vai entender totalmente o incômodo das pessoas em minoria, né, das pessoas minorizadas. Mas ele tem que simplesmente, então, colocar essas pessoas para falar. E eu acho que isso é um ponto essencial da tecla que a gente bate, não só dentro da empresa, mas fora. Né? Então, a gente faz uma campanha com a modelo plus size, né, que não é nenhuma pessoa gorda, é simplesmente uma pessoa plus size, que é eu vou no light aqui da aceitação dessa minoria, mas quando você vai na loja, na Arara, você não tem roupa para os tamanhos de pessoas plus size, muito menos pessoas gordas de verdade. Então, tem uma questão aí muito forte do teto de vidro, a gente faz sempre do tapar o sol com a peneira, que é coloquei uma pessoa negra, eu acho que agora está resolvido, porque se você não entende a essência do problema, é muito difícil que você realmente acerte, que você realmente não cause um problema. Recentemente, a gente foi conversar com representantes da Avon, e muitas delas estavam muito bravas. Vocês ficam colocando travesti na propaganda. Ou a gente fez um documentário Repense Elogio, que era sobre os elogios que a gente faz para as meninas. As meninas são elogiadas, 4 em cada 5 elogios para meninas são sobre beleza, e 4 em cada 5 elogios para meninos são sobre habilidades. E é um documentário que explorava um pouco isso. E teve uma repercussão muito negativa num grupo, principalmente um grupo mais conservador, evangélico, dizendo o que você, tipo, eu não posso chamar de princesa, que absurdo. E aí, quando eu olho uma representante da Avon, que é uma mulher que muitas vezes começou a trabalhar para ter o próprio dinheiro, para conseguir ter independência, para conseguir ter mais poder sobre a sua própria vida, ela olha uma campanha sobre a gente empoderar meninas e fala que besteira é isso, e não enxerga a importância daquilo, inclusive para ela, para quem ela era como menina e para o futuro, a gente tem um problema de diálogo muito grande. A gente tem uma pessoa que a gente está falhando como comunicador, porque a gente está falando para um grupo, sendo que a gente tem que falar de empoderamento feminino. Então, o papel que a gente tem que ter é fazer a mulher trans, fazer a menina, e fazer essa mulher conservadora, que é representante da Avon, conversarem e elas conseguirem enxergar a diversidade uma da outra. Ninguém vai saber tudo. Eu não vou saber tudo, nenhum de nós é capaz de saber tudo. A beleza da diversidade é justamente essa possibilidade de você montar a cesta, né, de percepções, de vivências. Mas, quando a pergunta é essa, né,
Será que eu tenho que saber tudo? Você continua concentrando o poder e decidindo sobre o outro, sobre aquele que você não é. Bom, não há como negar o inegável, né? A gente tem dados, inclusive na série, eu até trouxe alguns, 59% das vítimas por mortes violentas, jovens entre 15 e 29 anos, são dados do Atlas da Violência, jovens negros estão sendo assassinados. Não há como você fugir e achar que naturalizar esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Então, sim, o jornalismo acredita em dados, a gente busca cada vez mais esses dados, a gente busca os cruzamentos desses dados e a gente busca a reflexão. Porque eu acho que a gente está no momento, quando eu vi que a Sueli estava aqui, quase que eu me agarrei a ela numa ponte da sabedoria, né, da vida tocada, do jeito que eu pouco conheço da sua vida, mas te admiro muito. E eu falei para ela, como é que eu me refiro, sabe, à periferia? Eu estou com muita dificuldade de usar essa palavra, porque eu acho uma coisa estereotipada, ruim, etc., etc. E ela falou, vamos deixar que cada um tenha a sua fala. Né? Vamos dar a palavra a quem deve ter a palavra. Então, eu acho que, nesse momento de Brasil, é isso. Eu acho que a gente, talvez eu esteja um pouquinho otimista, mas eu acho que a sociedade civil ela está muito sólida. Esses anos foram muito transformadores e muito importantes. Coisas lindas aconteceram no nosso Brasil. Então, não vai ser da noite para o dia que essas coisas vão estar perdidas. Então, eu acredito, sim, nos dados, nas pesquisas, na pesquisa de campo, no fazer todo dia, e a gente, como contadores de história, a gente tem que continuar segurando esse bastão dessas histórias e deixando as nossas interrogações acontecerem também. A gente conversou com ativistas nesse trabalho de Sefernet, e um ativista falou uma coisa muito legal, ele falou, olha, eu, como homem negro, eu tenho total direito de xingar e ir embora quando um cara é preconceituoso. Total direito. Esse cara, eu não sou obrigado a lidar com isso. Eu, como ativista negro, não posso fazer isso. Eu, como ativista negro, o papel do ativista é criar pontes e fazer com que as pessoas que não concordam comigo, concordem comigo. Então, se eu estou ignorando o que pensa a pessoa que não concorda comigo, claro, tem vários papéis que eu cumpro dentro da própria comunidade, mas se a pessoa ativista não está tendo esforço de mudar a opinião dessa outra pessoa, ela está deixando um lado muito grande do ativismo de lado. Não é fácil, não é prazeroso, mas ele falou, mas eu preciso fazer esse trabalho para conseguir ter um impacto que vai sair desse universo de pessoas que já concordam comigo. Eu acho que nós erramos muito nos últimos anos. Nós, aí no sentido das forças progressistas, seja na agenda de costumes, à esquerda, do ponto de vista político-ideológico, nós nos aproximamos profundamente de nós mesmos. Talvez esse seja um pecado. E aí, a própria relação com que as entidades mais organizadas da sociedade civil, ou os partidos, ou os grupos político-partidários, ou o próprio setor privado progressista, que eu já mencionei, ele se aproximou, por exemplo, de periferias, de movimento social e até de lideranças religiosas, à sua imagem e semelhança. Sabe? Nossos pastores são progressistas. E eu acho que a gente dialogou pouco com o pastor conservador, sabe? Com a empresa que tem essa demanda. Aí vou descer mais um nível, que eu vejo 3 fenômenos muito marcantes desse processo político-eleitoral. Um tem a ver com a agenda de costumes, de direitos, né? E isso está intimamente ligado a essa agenda conservadora, a meu ver, desse cristianismo mais vigoroso, né? Que a gente chama de evangélico. É uma questão. Há uma questão da segurança pública, que foi completamente negligenciada por nós, né? Condenando o modelo implementado, mas sem capacidade de propor uma agenda diferente. E aí a gente teve 20 anos de governos de esquerda e não fizemos isso.
e a crise da segurança pública ela se capilarizou, país afora, deixou de ser um problema metropolitano, megalopolitano, saiu do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e tomou o campo. E você vê muito claramente, né, no mapa eleitoral, na escolha dos governadores, isso ajudou a construir o discurso da militarização, né, e, em alguma medida, um certo fetiche que a própria mídia reproduziu da militarização, que deu nisso. E o terceiro eixo, o próprio eixo de transformação da economia, e, nesse caso, eu boto aqui minha meia-culpa, eu faço palestra há 3 anos sobre, e escrevo sobre empreendedorismo, não é patrão, é cliente, não é emprego, é trabalho, tem uma agenda em transformação. E a gente continua, em alguma medida, não relacionando isso às escolhas políticas que oferecem um ambiente de mais liberdade para o pequeno empresário, torne-se o seu... E isso abraça, encontra esse núcleo protestante que é conservador nos costumes, mas que pensa grande, seja por dízimo, e olha, eu já reproduzindo um estereótipo, do ponto de vista da economia. Então, o cara está falando, eu não quero mais pagar tanto imposto, eu quero cuidar da minha vida, ter o meu negócio, e o Estado me atrapalha, não sei o quê, e você vem com a velha carteira de trabalho apresentar. O Que Horas Ela Volta, né? O filme. Ela volta, exato. E a Jéssica levou a mãe, uma das protagonistas do filme. Chama a Jéssica também. E as duas assistindo o filme foi bem emblemático, e a Jéssica contando o qual ela ficou emocionada da mãe poder, de alguma maneira, se reconhecer naquela história. Que é uma história muito similar à dela, porque a mãe dela é doméstica, porque ela também se chama Jéssica, ela também acessou a universidade. Essa troca, né, muito rica. E a afetividade ali... E ela escreveu uma crônica sobre isso, muito bonita, e a diretora do filme, enfim, interagiu com ela por conta disso. É esse reconhecimento, né? É lindo, a Jéssica é incrível. Tem uma coisa que ela falou da mãe, que a mãe, não, minha filha, essa Jéssica lá do filme, ela tem muita opinião, você não pode ter tanta opinião assim, né, de uma coisa... E a mãe da Jéssica ficou muito incomodada com a passividade da mãe da Jéssica do filme, que é a Regina Casé. Ela ficou muito incomodada com aquilo, porque eu não faria daquele jeito, eu não ia conseguir ser humilhada daquela forma. E é engraçado, né? Esses discursos narrativos e a gente se reconhecendo nesses contextos todos. Bom, eu queria agradecer Flávia, agradecer Bianca, agradecer Cristina, Daniel. Eu pessoalmente gostei muito, e eu acho que esse espaço de diálogo, de debater diversos temas da desigualdade, da construção de novas narrativas, a gente cumpriu e passou uma mensagem importante. E uma mensagem que é muito necessária para 2019. Eu saio aqui com esse convite de pensar e que essa mudança ela começa por mim mesmo. Começa por evitar palavras polarizantes, começa por simplificar o discurso para que eu consiga acessar outras pessoas, começa pela minha reflexão. Eu acho que nada mais oportuno do que fazer essa discussão no momento que tem as festividades, em que a gente vai aproximar a família, aproximar amigos, aproximar mensagens. Então, a gente tem a oportunidade de pensar essa nova forma de atuar em 2019, pensando um pouco do que vocês trouxeram aqui, né, de furar as bolhas, né, de conectar pessoas, né? Eu acho que a gente tem esse papel e hoje a gente cumpriu aí um pouco de compartilhar esse conhecimento. Então, agradeço as pessoas que estão aqui, agradeço a Viviane, que é a outra responsável pelo evento, a toda a equipe de comunicação, a Fundação, acho que fica aí com essa mensagem forte de debater as desigualdades e as diversas faces múltiplas que fazem parte dessa discussão, né? Então, enfim, encerramos Vozes Urbanas 2018. Em 2019 a gente volta com novas edições e novos debates, tá ok? Obrigado.